Alô, alunos e alunas do Humanas em Foco, eu sou o professor Cícero Barato, seu professor de História do Brasil. Meus alunos e alunas, vamos lembrar que na aula passada estávamos falando sobre o que mesmo? Período regencial. Estávamos falando sobre a formação do governo regente. Vimos, por acaso, que naquele momento o Brasil tinha 3 grupos: liberais exaltados, liberais moderados e os famosos restauradores. Na aula de hoje, vamos dar continuidade ao que a gente chama de período regencial. E vamos falar sobre a regência trina permanente, sobre os governos do período regencial. Então, meu amigo Israel, solta a vinheta, porque hoje o período é regencial, parte 2. O que é uma regência trina permanente? A regência trina permanente, ela foi escolhida depois que a Assembleia acabou se reunindo. Tivemos a escolha dos regentes e o Brasil então seria governado por 3 representantes. 3 representantes que comandariam o nosso país até a maioridade desse jovem rapaz, o jovem Dom Pedro II. Lembrem que o Brasil estava sendo governado pela uma regência porque o jovem Dom Pedro II, ele era menor de idade. Então isso é importante sempre lembrarmos. A regência trina permanente começou com alguns problemas. Porque quando você observa, quem estava no poder, a maioria, eram representantes dos moderados. Os exaltados estavam excluídos. Lembrem, por exemplo, que naquela época existiam alguns conflitos, algumas revoltas, alguns indícios de conflitos pessoais, conflitos políticos. E isso era um problema. Você já imaginou o Brasil, o tamanho que o nosso território tem e como ele seria defendido? Várias revoltas, pequenas revoltas, começaram a surgir ao longo desse mapa. Várias revoltas. E aí que está o interessante. Durante o período regencial, não tínhamos polícia. A polícia militar, ela de fato não existia. Quando uma revolta acontecia em qualquer canto, tinha que se deslocar o exército lá do Rio de Janeiro para combater essas revoltas aqui, o que gerava um custo oneroso, o que gerava uma despesa alta para o governo. E isso era um problema, meu aluno. Porque lembrem que o Brasil estava passando por uma crise econômica. Lembrem que não tínhamos dinheiro para praticamente nada. Lembra que a família real, quando voltou para Portugal, deixou o Banco do Brasil falido. E foi um dos motivos que acabou levando ao final do primeiro reinado, a crise econômica. Então, quando existia uma revolta no norte, o exército, os homens armados aqui do Rio de Janeiro teriam que sair até o norte, o que gerava uma despesa alta. E isso era um problema. O outro lado, que o nosso exército ele não era formado somente por brasileiros, não. Existia um exército formado também por portugueses, o que deixava uma certa desconfiança. O Brasil, então, tinha um ministro da Justiça, um cara chamado de Diogo Feijó. Esse cara aqui, ele foi fundamental para dentro da história. Porque como ministro da Justiça, esse cara ele teria uma intenção de criar o que a gente chama de Guarda Nacional. A Guarda Nacional, um exército formado somente por brasileiros, que daria origem ao que a gente chama de coronéis, que daria origem ao coronelismo. Não se esqueça disso, meu aluno. Veja, presta atenção, observa. Dentro da regência trina permanente, para combater as revoltas que existiam no Brasil, foi criado a Guarda Nacional. Essa Guarda Nacional seria um exército formado somente por brasileiros e que acabou dando origem ao coronelismo, uma figura marcante dentro da República Velha, mas que surgiu no período regencial. Não se esqueça, tá ok? Então, o coronelismo surgiu no período regencial.
Diogo Feijó, ele vai ter que se afastar do seu poder, do seu cargo. Só que aí vai ser aprovado o que a gente chama de Ato Adicional de 1834. Veja como é interessante. Dentro da regência trina permanente, o principal detalhe foi a aprovação do Ato Adicional de 1834. O Ato Adicional de 1834 dizia o seguinte: a regência no país não seria mais trina, a regência seria una. Um mandato de 4 anos. Autonomia para as províncias, criação do que a gente chama de assembleias provinciais, o mesmo que chamamos de assembleias legislativas. Não esqueça, meu aluno. Então, o ato adicional de 1834, criado na regência trina permanente. Quais foram as definições? Simples. Primeira, regência deixava de ser trina e passava a ser una. Autonomia para as províncias. Autonomia. Criação das assembleias provinciais. E o mandato do regente era de 4 anos. Pergunto a vocês, meu aluno. Esse modelo que estava sendo criado pelo ato adicional de 1834, ele parece com que modelo? Qual seria o modelo? Muito bem, quem falou presidencialismo, república, está correto. Porque se você for olhar, a regência una, essa transformação que daria origem ao Brasil, nova forma de governo, é o que podemos dizer de primeira experiência republicana da história do Brasil. A primeira experiência republicana brasileira surgiu justamente durante o final da regência trina permanente, quando foi aprovado o ato adicional de 1834 e cria-se a regência una. Então, olha, a regência una foi criado na regência trina permanente. Por quê, professor? Agora que vamos chegar ao detalhe principal. Vejam bem, o Brasil tinha 3 grupos políticos: liberais exaltados, liberais moderados e você tinha um último grupo, restauradores. 2 grupos defendiam a monarquia, só que eles estavam divididos entre eles. Eles não tinham um pensamento uniforme, eles estavam divididos. Isso enfraqueceu esses 2 grupos na Assembleia Provincial, cara. Nas Assembleias Legislativas, eles estavam enfraquecidos. O que permitiu que uma menor bancada, porém unida, se transformasse na maior, que seriam os liberais exaltados. Todas as medidas para aprovar essas características de república, de um país mais livre, de um país mais liberal, foi aprovada. Então, o ato adicional de 1834, ele acabou dando origem ao que a gente chama de uma regência una, com mandato de 4 anos, da autonomia das assembleias provinciais, que era tudo o que os exaltados queriam. É por isso que chamamos que a regência una, o período regencial, foi a primeira experiência republicana da história do Brasil. Tá bom? E aí é importante. Por quê? Quando foi aprovado o ato adicional, foi escolhido um novo regente do país. E a primeira regência una ficava na mão desse cidadão aqui, Diogo Feijó. Diogo Feijó, ele foi o primeiro regente uno. O seu governo começou em 34 e deveria ir até 38, porque o mandato era de 4 anos. Mas teve um problema. O Diogo Feijó, quando ele assumiu, ele tinha muita ideia de um liberal com tendência um pouco mais exaltada. Só que teve um problema. Naquele ano, o jovem Dom Pedro I, ele acabara falecendo também lá em Portugal, vítima de uma pneumonia aguda. O jovem Dom Pedro I tinha já sofrido uma queda de cavalo que quebrou uma costela, fraturou uma costela. No futuro, essa costela fraturada acabou fazendo com que machucasse o seu pulmão. E a pneumonia, o qual ele pegou, foi agravada por essa costela quebrada e chegou a óbito. Pois bem, meu aluno, se Dom Pedro I faleceu, tinha um problema no nosso país. Tínhamos 3 grupos. Um queria uma criação de uma república, que eram os exaltados, criação da república. O outro grupo
queria uma monarquia, mas uma monarquia constitucional, que eram os liberais moderados, e existia um terceiro grupo, que eram os chamados restauradores, que queriam uma volta de Dom Pedro I. Aí eu lhe digo, Dom Pedro I morreu. Não estávamos no dia do juízo final. Não tínhamos essa história de Chico Xavier, com todo respeito à sua memória, e não tínhamos nenhum pai de santo, nada para que pudesse fazer com que Dom Pedro I voltasse. Meu amigo, entenda o que aconteceu. Os restauradores, que eram a maior parte funcionários públicos, queriam a volta de Dom Pedro I. Só que Dom Pedro I não morreu, como é que ele vai voltar? Se a gente não está no juízo final? Ah, barata, agora eu estou entendendo. Com a morte de Dom Pedro I, os restauradores perderam o seu caminho, a sua direção. Perfeito. Só que tem um problema, meu aluno. Tem um problema, minha aluna. A morte de Dom Pedro I fez com que os restauradores não deixassem de participar da vida política, não é isso não. A morte de Dom Pedro I fez com que os restauradores migrassem de grupo. A maior parte dos restauradores saiu do grupo dos restauradores e foi para o grupo dos liberais moderados. Porque os restauradores defendiam o quê? A monarquia. E aí os liberais moderados defendiam o quê? A monarquia. Os restauradores acabaram migrando de grupo. E aí é o interessante. Quando eles migraram, deixou o liberal moderado muito mais forte. No lugar de termos 3 grupos políticos, o Brasil agora só teria 2 grupos políticos. Os liberais e os conservadores. Liberais e conservadores. Liberais, a maior parte formada pelos liberais exaltados. E conservadores eram os restauradores mais os liberais moderados. Agora note, alguns membros dos restauradores acabaram também indo para o que a gente chama de liberais exaltados, tá joia? Só que a sua grande maioria acabou indo para aquela corrente que eles mais se identificavam, que era a manutenção da monarquia. Não pode esquecer jamais disso, tá bom, meu aluno? Então veja, dentro da regência una, após a morte de Dom Pedro I, existiu a formação de 2 novos grupos políticos. Bota aí, meu amigo Israel. Teve 2 grupos políticos. Primeiro, os liberais. E agora o segundo, os conservadores. Lembrem que a regência una também gerou uma disputa de ego. Porque muitos não aceitavam ser governados somente por um único regente. Isso também agravou as revoltas que estavam tendo no nosso país. Revoltas regenciais são fundamentais também entendermos que isso é um assunto de uma próxima aula. Mas revoltas como cabanagem, balaiada, sabinada, revolta dos malês e farroupilha, essas revoltas, sem dúvida nenhuma, são revoltas que nós temos que focar, temos que ter um pouquinho de atenção para elas. Porque dentro da regência, várias revoltas aconteceram, só que temos que chamar atenção para essas aqui. Cabanagem, balaiada, sabinada, malês e farroupilha. Temos que chamar a atenção e vamos discutir numa aula especialmente só para elas. Tá joia? Então veja, o Brasil estava tendo revoltas regenciais, porque grupos não aceitavam domínio somente de um único regente, e os liberais acabaram perdendo força para os conservadores na Assembleia. Isso permitiu, meu caro aluno, que Diogo Feijó acabasse renunciando seu cargo de regente. Renunciou em 1837. E aí vai ter a escolha de um novo regente. O novo regente do país seria esse cara aqui, ó, Araújo Lima. O novo regente não era mais de características, ele não tinha mais o pensamento dos liberais, não. O pensamento dele agora era dos conservadores. Então veja, bota aí na imagem toda, Israel. Liberais conservadores, né? Liberais contra os conservadores, era isso que você teria, tá joia? Então veja, quando Dom Pedro I faleceu, o país acabou tendo a formação de 2 grupos. Isso é importante. Os restauradores e os moderados se transformaram em conservadores.
E os liberais exaltados viraram somente liberais. Tá ok, meu aluno? Não esqueça disso aí, tá bom? Forçou uma renúncia de Diogo Feijó e um novo regente assumiu, um cara chamado de Araújo Lima. Importante detalhe, Araújo Lima, ele assume a regência e a primeira coisa que o cara vai fazer é fazer uma nova lei, que vai ser a Lei Interpretativa do Ato Adicional de 1834. Por que, Barata? Lembra que os conservadores, eles tinham a mania de querer centralizar o poder. Os caras queriam centralizar o poder, era isso que eles queriam, eles não queriam outra coisa não. Então o que era que estava acontecendo no país? Uma descentralização. Essa criação dessas assembleias provinciais tinha descentralizado o poder. E eles, na verdade, estavam querendo centralizar. Foi aí que eles acabaram interferindo na história daquele ato adicional de 1834. Se o ato adicional de 1834 tinha dado autonomia para as províncias, a lei interpretativa retirava essas autonomias, dizendo o seguinte, que a única forma de combater as revoltas era centralizando o poder. Por isso que ele criou a lei interpretativa do ato de 1834, tá ok? Não esqueça disso aí. Araújo Lima assume a regência una e a primeira medida dele é criar a lei interpretativa do ato de 1834. Objetivo, centralizar o poder. Só que teve um problema. Na política, você tem que saber equilibrar duas balanças. E o que estava acontecendo era que os conservadores estavam com mais força do que os liberais. Os conservadores, eles estavam valendo mais do que os liberais. Isso acabou fazendo com que os liberais formassem um movimento. Por que, Barata? Porque quando os conservadores criaram a lei interpretativa do ato de 1834, eles não conseguiram acabar com as revoltas regenciais. As revoltas regenciais vão continuar. Então esse era um problema. Eles não vão conseguir evitar com que as revoltas acabem. Como eles não conseguiam fazer com que as revoltas acabassem, o chamado grupo dos liberais decidiu então fazer o seguinte. O quê? Decidiram criar o Clube da Maioridade e apoiar o golpe da maioridade em 1840. Lembra que lá na nossa primeira aulinha do período regencial, eu falei uma frase para vocês. Não existe nada mais conservador do que um liberal no poder e nada mais liberal do que um conservador no poder. Por que eu falei essa frase para vocês? Para que vocês entendam que naquele momento não existia nada de ideologia partidária, não existia nada de ideologia política. O que estava tendo ali, na verdade, meu caro aluno, o que estava acontecendo naquele momento era uma luta de interesses. Eles estavam brigando por interesses. Era isso que estava acontecendo. Então você, meu caro aluno, presta atenção, observa, vamos aqui focar. Quando a regência una de Diogo Feijó, ela assumiu o poder, estavam os liberais no poder. Ali estava dando papel para os liberais, eram as ideias liberais, só que ele se enfraqueceu com a morte de Dom Pedro I. Porque os três grupos que tinham acabou se transformando somente em dois. E aí os liberais foram perdendo força. Lembra que no governo de Diogo Feijó começaram o que a gente chama de revoltas regenciais, as mais importantes. Diogo Feijó renunciou e assumiu um novo regente. O novo regente seria Araújo Lima. Esse cara aqui, Araújo Lima, ele é um conservador. Como ele era um conservador, a primeira coisa que ele fez foi centralizar o poder. A primeira coisa que o cara fez foi centralizar o poder. Como, Barata, que ele centralizou o poder? Anota aí, criou a lei interpretativa do ato adicional de 1834. Não esqueça disso aí, tá certo? Criou a lei interpretativa do ato adicional de 1834, tá bom? Não esqueça, vamos lembrar disso aí. Araújo Lima mostrava que ele era um conservador e ele dizia que a única forma de acabar com essas revoltas regenciais, como era? Diga, centralizando o poder. Por isso que ele centralizou. Barata! Acabou as revoltas? Acabou não. As revoltas continuaram.
E aí, os liberais, que tinham tendências republicanas, como estavam ausentes do poder, como não tinham valor nenhum no poder, começaram a fazer o quê? Começaram a criar o clube da maioridade, apoiando para que Dom Pedro II, mesmo sendo menor de idade, assumisse a coroa. Foi a partir daí que tivemos o famoso golpe da maioridade, em 1840. Chegava o fim ao período regencial. Iniciaríamos o que chamamos de Segundo Reinado, o período mais longo da nossa história, tá certo? Que vai ser o período que começa em 1840 e vai até 1889, tá bom? Meu caro aluno, minha cara aluna, espero que tenham gostado, espero que tenham aprovado, mas lembre, próxima aula, revoltas regenciais. Não esqueça, próxima aula vamos falar sobre as revoltas regenciais, focando no Enem, sempre com muita atenção. Então, um beijo para vocês, fiquem focando nos estudos e não esqueça, próxima aula, período regencial, as revoltas regenciais, tá ok? Um beijo para todos.